Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Na nossa sociedade, no momento atual, os relacionamentos estão muito difíceis. As pessoas estão sofrendo de solidão, de depressão. O fato da gente ter muita informação e ter acesso mais fácil às pessoas, parece que ao invés de facilitar a nossa convivência, está nos distanciando mais do outro. A maioria das pessoas tem dificuldade de se relacionar, de ter grupo de referência, está tudo muito rápido, né? Muita agitação, muita informação, e esse excesso de informação nos causa angústia, né? Deixa a nossa sensibilidade à flor da pele. É tanta notícia o tempo todo, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso. Se você não tem uma base de referência familiar, de amizade, vai ficando mais difícil ainda. Nesse período de isolamento social, está ficando mais evidente esses sentimentos de angústia, de tristeza, de desânimo, às vezes até de desespero mesmo, né? É tanta informação, é tanta tristeza, é tanta coisa ruim, não dá para dimensionar esse número de mortos da pandemia, de doentes em relação à pandemia. E às vezes a gente esquece de exercitar a empatia, a preocupação com o outro. O viver em sociedade já implica que a gente tenha minimamente essa sensibilidade para lidar com o outro. A gente vê a pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, que está vivendo nas ruas principalmente, que está nesse extremo, ela já rompeu os vínculos familiares, já não tem grupo de referência, já não tem as suas necessidades básicas satisfeitas e agora está dependendo mais ainda da solidariedade dos outros, porque os governantes não conseguem definir ações que realmente funcionem. A gente vê tudo demora muito. Coloca uma pia para o pessoal lavar a mão lá na Praça da Sé, não faz a manutenção rapidamente entope, não tem água, as coisas não funcionam. E isso vai dando um desespero na gente, porque parece que a gente não tem o que fazer. Então é muito importante que a gente perceba nesse momento o outro. Tanto na questão das necessidades, da solidariedade, mas principalmente no emocional do outro. A gente está vendo aí as pessoas com dificuldade para dormir, né, com sensações de tristeza e frustração, beirando o desespero, com depressão. Às vezes não dá nem vontade de pegar o telefone e ligar para o outro, porque a gente está tão saturado. E se você fica acompanhando as notícias, e é importante que a gente acompanhe para saber, mas tem que ter um limite nisso. Eu vou acompanhar tanto tempo por dia, né, para garantir a minha sanidade. Eu vi outro dia um depoimento da Rita Lee, que diz que já está reclusa há bastante tempo por opção dela, independente da pandemia, e ela colocava, entre outras coisas, isso, né, o viver na natureza, ela tem acesso a isso, mas ela falou uma coisa que para mim calou muito forte, que é a questão de que ela só ouve notícias 2 horas por dia, para garantir a sanidade mental dela. Então é importante que a gente defina parâmetros, crie rotinas, até não dá para dormir até meio-dia, todo dia, o corpo não se acostuma, mas assim, minimamente, levantar, trocar de roupa, às vezes passar uma maquiagem, tudo isso são ferramentas, estratégias para tentar manter o nosso equilíbrio emocional. Ligar para as pessoas, ter uma limitação das informações que a gente procura por dia, e estar atento, ter essa sensibilidade. Se todo mundo está dizendo que o isolamento social é a melhor ferramenta para diminuir o ritmo da doença, para poder atender todas as pessoas de uma maneira digna, a gente deve estar muito atento a isso. Não tem essa de, não, pode sair na rua, não vai acontecer nada. Não tem problema se todo mundo ficar doente, a rede de saúde tem que atender. A gente vê lá pessoas desesperadas que não fizeram o isolamento social e agora estão lá com seus parentes internados desesperados,
Ai, o respirador, ele precisa de um respirador, mas não fez a sua parte. E a gente já sabia que isso ia acontecer, e está acontecendo pelo mundo inteiro. Então, a gente também não pode ser ingênuo de achar, não, isso é armação, é fake news. No mundo inteiro, todas as redes de notícia, com tantos números assim, peraí, alguma coisa está errada. Tem muita fumaça e deve ter fogo em algum lugar. Então, a gente precisa ser equilibrado o suficiente para filtrar essas informações, mas também ter sensibilidade para pensar no outro. E hoje em dia a gente tem um dado mais agravante ainda, que é a questão da morte, que a doença já causa um desespero, a falta de atendimento, né, de um familiar da gente causa um desespero maior ainda. Quer ver, vai morrer e ninguém conseguiu fazer nada. E ainda tem o caso dos óbitos, porque as pessoas não estão conseguindo cumprir aqueles estágios do luto. Eu vi um depoimento também esses dias de um rapaz que a mãe dele ficou internada acho que 15, 16 dias e ele fala, desde o dia que ela foi internada, ele não conseguiu vê-la mais, porque não pode visitar, não pode entrar no hospital. E aí ela veio a óbito. E quando ele recebeu o corpo, recebeu entre aspas, né, quando foi para o enterro, o corpo veio em 2 sacos pretos fechados e foi para um caixão lacrado, e ele não viu. Ele falou assim, eu não consigo acreditar, imaginar que a minha mãe morreu, porque eu não vi. Porque a gente é assim, a gente é São Tomé, vê para crer. A gente quer ver para ter certeza. E o processo de luto, de perda, de morte de alguém que a gente conhece, ele passa por isso. Dizem os estudiosos que tem 5 estágios em relação ao luto. Primeiro é a negação. Isso não aconteceu, ou não está acontecendo nada, eu estou bem, está tudo bem. Só que lá no fundo não está. Está remoendo. E eu fico imaginando que para a pessoa que não viu o parente, porque quando morre alguém que eu conheço, que está longe, e eu não consigo ir no velório, no enterro, fico sempre com essa sensação de que, não, acho que não morreu, não é verdade, parece que a coisa não aconteceu porque eu não vi. Eu sei que aconteceu. Mas alguma coisa lá no fundo fica assim, precisava ver. E a gente é isso. O ser humano precisa de símbolo, precisa de vivência, precisa constatar algumas coisas para ter certeza, né? Para poder assumir que aquilo aconteceu. Então, essas pessoas já estão vivendo a partir daí, não viram. E já teve até um caso registrado aí noticiado de troca de cadáver. Enterraram um pensando que era outro. E só descobriram que estava errado porque acho que era um homem, e aí tinha que enterrar o homem, chegou lá no necrotério, só tinham mulheres. Peraí, né? Então o homem foi enterrado no lugar de uma mulher, quando chegou a hora de enterrar o homem, aí passa por aquele processo de ter que tirar da cova, segunda dor, né? Tira para enterrar de novo, para enterrar no lugar certo, a pessoa certa. Então quem garante que isso não está acontecendo com tantas covas comuns? E deve ser muito triste isso, de você não ter certeza, né? Você imagina que, mas não viu. E além dessa questão de não ver o morto, a gente não pode prestar nossa solidariedade aos nossos amigos, às pessoas que são importantes para a gente, que perderam alguém, porque é limitado a questão do velório e do enterro. Por que se criou esse processo de velar corpo? Tem uma questão médica, que antigamente não se tinha tantos recursos para constatar de fato a morte, e aí tinha na antiguidade, né, em alguns momentos aquele de tirar o corpo da cova para colocar na caixinha, chegava lá, o morto estava revirado. Aí fala, espera aí, né, ele não estava morto, ele morreu ali enterrado? Teve, não é folclore, não, é fato. E aí criou-se um sistema de esperar-se tantas horas para ter certeza que a pessoa estava morta para poder enterrar. Mas também o velório para a família ter a oportunidade de se despedir, de assumir aquele acontecimento, né, de sofrer aquela dor para poder passar para frente. O segundo estágio do luto é a raiva. E isso está mais evidente ainda nas pessoas que estão enterrando seus familiares nessas condições de hoje. Né? Isso é injusto. Por que aconteceu com a minha mãe? Por que aconteceu com meu pai? Por que aconteceu com meu irmão, com meu parente, com a pessoa que eu amo? Né? Isso não é justo. E vai cultivando aquela raiva que fica difícil de lidar com o sentimento. Aquilo vai matando por dentro. O terceiro é a questão
que se chama de barganha ou negociação. Ah, eu faria qualquer coisa para acontecer comigo e não com ele. Eu daria qualquer coisa para ter ele de volta. Não dá para fazer. É só uma hipótese, um pensamento, um sentimento da gente, mas que não dá para, de fato, acontecer. Tem o processo da depressão, né, que talvez é o único que a gente olhe realmente, né, em relação ao outro, mas ele é só um dos estágios. Essa depressão pela perda, pelo distanciamento, pelo não volver nunca mais. E tem a questão da aceitação. Não teve jeito, era para ser. Quando é uma pessoa de mais idade, você fala, mas viveu bastante, viveu bem, tenho boas lembranças, né? E as pessoas hoje nessa pandemia não estão conseguindo viver esse processo. Aí junta com o isolamento, que já estava em casa, a perda de uma pessoa querida, o fato de não poder se consolar com os outros, porque estamos em afastamento, e aí vai gerando outros problemas emocionais, sentimentais, que vão ficando mais difíceis de lidar. Então, é importante que a gente esteja atento ao outro, e a população, usuários do serviço da assistência, também passam por isso. Às vezes passa pelos estágios do luto, sem ter um corpo, sem ter uma morte, pelas coisas que perderam, pelas coisas que passaram, que tiveram que deixar para trás. Então, nesse momento, e em todos os outros, mas especialmente nesse, a gente precisa estar muito atento, muito sensível ao outro. E se a gente não sair dessa pandemia, dessa situação extrema que a gente está um pouquinho melhor, eu acho que a humanidade não vai ter mais jeito. Então vamos refletir, vamos ser sensíveis, vamos respeitar a opinião do outro, vamos tentar nos aproximar do outro, principalmente dos que estão sofrendo mais, dos que estão com pessoas doentes, dos que estão perdendo seus familiares pelo óbito. Nesse período aí, no meio de toda essa pandemia, morreram o pai de 2 compadres meus, padrinho dos meus filhos. Primeiro um, depois o outro. E a gente não pôde ir lá dar um abraço, um conforto. O máximo que a gente pôde fazer foi mandar mensagens, né? Mas se esse é o máximo que a gente consegue fazer, então vamos fazer pelo menos isso. E lembrar depois. Eu sempre pensei que o momento mais difícil para a família que perde alguém é quando volta para casa. O velório é difícil, o enterro é difícil, mas quando você volta para casa, para o ambiente daquela pessoa que faleceu e constata que nunca mais ele vai estar ali, principalmente se tem as coisas dele, as roupas dele, né? É um momento de maior sofrimento. E é normalmente quando as pessoas vão no cemitério, cada um se espalha e deixa o familiar voltando sozinho para casa. Nesse momento, esses familiares estão tendo que voltar sozinho para casa, mas que eles tenham o nosso conforto, com mensagens, com ligações, com eu tô aqui. Às vezes saber que eu tô aqui já é o suficiente para a pessoa diminuir a sua tristeza. Então vamos ser sensíveis, principalmente nesse período que estamos vivendo, em que a gente não pode estar perto, não pode abraçar, não pode beijar, não pode estar com aqueles que a gente ama, e estar atento às informações. Não vamos achar que é uma coisa qualquer. Quem está perdendo seus familiares, quem está ficando doente, sabe que não é uma coisa qualquer. Nem todo mundo vai pegar, graças a Deus. Né? Nem todo mundo vai ficar doente, que bom. Vai passar? Vai. Mas a gente vai ficar com marcas em relação a isso. As vulnerabilidades estão aparecendo mais nesse momento. Tanto as emocionais da gente, quanto as da sociedade, as chagas da sociedade. Né? O pessoal que mora em ocupações, em favelas, as pessoas que estão morando na rua sem ter moradia, né? Estão vivendo na rua sem ter o acesso. A falta de água em muitos bairros, a orientação é lavar as mãos várias vezes. Tem gente que não tem água para cozinhar, para beber, e isso está ficando mais evidente. Então, que a gente perceba isso e que isso nos sirva para melhorar, para transformar, para sermos mais solidários. E se todos esses acontecimentos não estão mexendo com você, não estão despertando um sentimento de solidariedade, de empatia com o outro, se cuida, porque você está deixando de ser humano. Então,
Então, por hoje é isso que eu queria refletir, né? Que a gente pense a respeito nesse momento e que a gente possa se transformar numa sociedade melhor, mais preocupada com o outro. É isso, eu sou a Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!